Um mundo misterioso. Um estilo de vida um tanto desconhecido. Criaturas que não existem mais. Pessoas que viveram centenas de anos. Gigantes que se diz terem vagado pela Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. Claro, estamos falando do período antediluviano. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era antediluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que discutiremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele brutalmente matou Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu o nome a essa cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que afirmam teorias extrabíblicas, as Escrituras deixam claro que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha experimentado uma espécie de evolução intelectual à medida que adquiriu conhecimento e desenvolveu novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme argumentado por algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período antediluviano, como mencionado em relação a Caim. O primeiro ser humano a nascer na Terra estava suficientemente desenvolvido para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, nos tempos de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre esse assunto. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Foram feitas tentativas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece informações cronológicas sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que se possam estabelecer datas exatas a partir desse registro, pois esse não é o seu propósito principal. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas, em vez de exaustivas, o que significa que pode haver lacunas intencionais nessas listas para enfatizar indivíduos que tiveram significado particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando se afirma que uma pessoa gerou outra, isso implica que a primeira é apenas um ancestral da segunda, não necessariamente seu pai direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam que o mesmo pode ser verdade para a genealogia em Gênesis capítulo 5. Com base nos dados genealógicos em Gênesis capítulo 5, os estudiosos podem observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana durante essa era. Havia apenas uma língua, e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos, o que provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante aquele período. Sim, existem interpretações
alternativas sobre a longevidade das pessoas que viverão antes do dilúvio. Mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que aceita uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos eram realmente longevos. Viveram por centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um assassino duplo que se orgulhava de sua crueldade. Caim, ele mesmo, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que naquela época, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Nesse período, havia nefilins na Terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, que exerciam domínio por meio de atos de tirania, aumentando ainda mais o nível de pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também havia pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado sem ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos últimos anos do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a seguir o Senhor. Temei ao Senhor, como a Bíblia diz. Sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus se esgotou diante da depravação generalizada daquela civilização. E assim o período antediluviano terminou com a efusão da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade atingira níveis tão altos, que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade por meio da figura do arrependimento, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, registra o fim da história antediluviana, afirmando o seguinte: pelos quais também o mundo então foi destruído, afogado pela água. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve como um aviso para nós. Isso ocorre porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era presente, o estilo de vida pré-diluviano será repetido. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, se divertindo, celebrando e se relacionando. Mas todos estarão ocupados demais para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só voltarão à razão quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade para que ninguém se arrependa. Jesus ilustrou esse momento, dizendo que assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os impenitentes também serão tirados deste mundo pelo juízo de Deus. Portanto, este é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete contundente de que um estilo de vida caracterizado pela ignorância das normas de Deus e pela indulgência no pecado inevitavelmente levará ao juízo divino. As semelhanças entre o mundo antediluviano
e nossa época atual devem servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo antediluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim repentino em um dilúvio catastrófico ilustra a gravidade do juízo divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo.